Nosso título é A humildade nos conduz à intimidade com Deus. Anote aí. A humildade nos conduz à intimidade com Deus. Se você quiser revisar as outras mensagens, elas estão no nosso canal do YouTube da Ohana Church. Ontem eu tive tomando café com um amigão meu que teve 15 dias no Panamá, de lua de mel e surfando, não é para qualquer um, né? Aí disse que chegou lá num restaurante chique, no último grau da regulagem, olhou para cima, estava lá, Ohana. E olha, pastor, almocei no restaurante lá da Ohana. Digo, olha, o negócio não é fraco não, hein? Lá no Panamá, então quando você estiver de lua de mel no Panamá, é uma dica gastronômica, vá lá no restaurante Ohana. Amém? Meu Deus, que falta de fé, Rafael. Você não disse nem amém. Não quer outra? Deixa eu ficar aqui no texto. Acharam? Lucas 7. Vamos ler do 1 ao 10, que diz assim. Tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, quem muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, chegando-se a Jesus com insistência, lhe suplicaram, dizendo: Ele é digno que lhe faças isto, porque é amigo do nosso povo, ele mesmo nos edificou a sinagoga. Então, Jesus foi com eles, e já perto da casa, o centurião enviou-lhes amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres na minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de ter ir contigo. Porém, manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tendo soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Ouvidas essas palavras, admirou-se Jesus dele, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando-se para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo. Amém? Feche os teus olhos. Paizinho, nós somos muito gratos por começarmos mais uma semana do mês de julho na tua casa. Como diz o salmista, mais vale um dia na porta da tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar. A nossa semana, ela já está abençoada com a tua presença e a tua palavra sobre nós. Cremos que nessa manhã o Senhor irá nos ensinar e nos ministrar a luz do teu evangelho, como devemos nos relacionar contigo na nossa vida de intimidade, na nossa vida de oração. Aqueles que porventura ainda têm dificuldades, aqueles que porventura ainda existe um distanciamento do relacionamento contigo, que o teu Espírito esteja impulsionando, motivando, trazendo a intencionalidade a cada coração de se aproximar, de se achegar à tua presença, Pai. E como os teus discípulos lhe pediram naquela época: Mestre,
nos ensina a orar como tu oras. Assim como os discípulos de João pediam e eram ensinados por João Batista, nós nesta manhã reverberamos essa mesma oração. Nos ensina a orar como convém ao Pai, Senhor Jesus. Que a mesma intimidade do Filho e do Pai, nós também tenhamos por meio do teu sacrifício de sangue na cruz do Calvário. E que não haja limitações, que não hajam barreiras para nós desfrutar, experimentar, vivenciar essa intimidade, essa vida de oração na tua presença. Fala conosco através da tua palavra. Ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. Para não andarmos nas trevas, na escuridão que jaz lá fora, nesse mundo caído, falido e perdido. Mas, assim como ocorreu na terra do Egito, que na casa do povo hebreu havia luz naquele período de trevas, nós declaramos que a tua palavra é luz dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, em nossas famílias. Assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos? Amém. A humildade nos conduz à intimidade com Deus. E estudando, meditando, Deus ministrou de uma maneira muito clara e muito intensa ao meu coração esse episódio do centurião. Você sabe que centurião era alguém que tinha um cargo dentro do exército romano, aonde ele tinha autoridade, status, poder sobre 100, por isso centurião. Então 100 soldados eram o seu regimento. Ele tinha com certeza uma condição econômica melhor que dos outros, ele tinha uma certa influência, ele tinha uma condição. Mas, apesar de ter toda essa condição, ele creu em Jesus de tal forma que ele se aproximou do Senhor Jesus para pedir ajuda. Meu irmão, se você parar para pensar um pouquinho no contexto dessa história, você vai ver que ele foi um camarada extremamente humilde. Não sei se você já assistiu ou está assistindo o seriado do The Chosen, né? Para nós o centurião é o nosso amigo Gaius. E aí tem gente que diz que a seriado não é de Deus, tem gente que diz que é de Deus. Meu irmão, é igual comer tainha. Tira a espinha e come a carne. Amém? Eu tenho sido edificado e abençoado como Deus ministra a minha vida no seriado The Chosen. Por isso que eu estou vendo já pela 4ª vez. Não vi nada do diabo lá, só vejo Deus ministrar pelo Espírito o meu coração, me lembrando de passagens bíblicas que eu já conheço, com esses contextos. Então, o centurião era esse camarada aí, que era muito respeitado. E ele, ouvindo falar sobre Jesus, nós aprendemos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Paulo fala claramente que é de Cristo, não é Theos, lá é Christus, de Cristo. E ele se enche de fé e se aproxima de Jesus e pede pelo seu servo. E quando Jesus vai para a casa dele, ele manda uma outra comitiva e fala: olha, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu sou um romano, eu sou um pecador, eu já fiz muita coisa errada. E eu sei que o Senhor é um santo homem de Deus, o Senhor é o Salvador, e eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Mas se o Senhor falar uma palavrinha, o meu servo que está morrendo vai ser curado. E aí ele meio que até explica a questão de autoridade, quando ele dá uma ordem, os soldados lhe obedecem.
E muitas pessoas se perguntam o que admirou. Por que Jesus ficou tão admirado de parar tudo e chamar a atenção do pessoal que estava ao redor dele? Foi exatamente a fé do centurião. Porque a fé dele não era uma fé misturada com o judaísmo, com as leis mosaicas. A fé dele era original, fresquinha, pura, somente, exclusivamente em Jesus. Ao ponto de Jesus falar: vocês estão vendo esse cara aí? Em todo Israel, na vida de vocês que estão andando comigo já há algum tempo, eu não vi uma pessoa com tamanha fé. E aí Jesus disse para ele: olha, segundo a tua fé em mim, pode voltar para casa e seja feito conforme você creu. Aí ele chegou em casa e exatamente o servo dele já estava completamente curado e restaurado daquela doença. Aí muitas vezes nós que somos já povo de Deus, começamos a botar um monte de achismos, um monte de fábulas, um monte de justificativas, e nós não nos aproximamos de Deus como deveríamos. E eu já falei para vocês aqui, e gosto de repetir, quando nós não oramos, nós estamos de alguma forma falando para Deus: eu não preciso do Senhor. Por muitos anos e séculos a igreja ensinou o povo que oração, reza, é penitência, é sacrifício, é para pagar algo por aquilo que nós fizemos de errado. Mas eu quero dizer que isso é precipitação humana, porque à luz da palavra de Deus, oração é relacionamento, é intimidade com o nosso Pai. Amém. Enquanto você não entender isso, você vai ter dificuldade de relacionamento com Deus. Enquanto você não entender isso, você vai achar que é peso. Meu Deus, eu vou parar tudo que eu estou fazendo para orar, para rezar. Não tenho mais tempo para isso, pastor. Hoje o mundo está diferente. Isso aí era naquela época. A Bíblia diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Deus. Toda semana o meu celular me dá um tal de relatório de quanto eu fiquei na rede social. Toda vez eu tenho vontade de jogar o celular na parede, porque é muito tempo. Foi misericórdia. Agora imagine se a gente pegar um indicativo do céu, do reino do céu, e dizer quanto tempo nós passamos com Deus. Nós ia cair duro. De tão vergonhoso e de tão distante nós andamos com Deus. Porque na maioria das vezes nós só o procuramos quando nós precisamos. E por mais que o nosso interesse seja resolver o problema, Deus se alegra quando nós o buscamos. Por isso é que Deus quer nos ensinar, assim como o centurião, que nós tenhamos fé, temor e humildade para nos achegar a Ele. Porque o primeiro passo tem que ser nosso, não vai ser de Deus. Você sabia disso? Tiago, capítulo 4, vamos ler do 6 ao 10. Tiago 4, do 6 ao 10. Ele diz assim: antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste a quem? Aos soberbos, aos orgulhosos, aos arrogantes, aos cheios de si. Mas dá graça para quem? Aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a quem? A Deus. Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ó, verso 8. Chegai-vos a Deus. Outras versões vai dizer: se aproximem de Deus, e ele se chegará a vós, ele se aproximará de vocês. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o riso em pranto e a vossa alegria em tristeza.
Ó, humilhai-vos aonde? Na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Então, Tiago deixa claro aqui que o nosso relacionamento com Deus precisa estar debaixo de humildade. Diga comigo, humildade. Se nós não tivermos humildade, nós nunca estaremos na intimidade com Deus. E aí eu busquei um pouquinho de conceito, né, de humildade, e vou botar no telão para você pensar um pouquinho comigo. Humildade, qualidade de quem é humilde, de quem tem consciência, que reconhece as suas fraquezas, que reconhece e tem consciência dos seus erros e também das suas limitações. Modéstia, né? Um cara modesto, uma mulher modesta, simples. Simplicidade não tem a ver com pobreza, só se for espiritual no sentido da humildade. Você consegue fazer essa leitura comigo? Porque o que é o contrário de humildade? Orgulho, arrogância, soberba, pessoas cheias de si própria. Mais um conceito de humildade, ó, característica de pessoas francas, que aceitam a verdade e que têm senso de realidade apurado, reconhecem seus erros e acertos com a mesma naturalidade. Então, pela nossa fé e nosso posicionamento na palavra de Deus, muitas vezes as pessoas vão tirar nós para pessoas arrogantes. Mas nós não somos arrogantes, nós somos humildes. Só que nós não podemos abrir mão daquilo que é a verdade bíblica. Certa vez, conversando com um rapaz, eu falei, não, eu tenho certeza que eu sou filho de Deus. Não, mas eu também tenho. Eu falei, não, tu tens um relacionamento com religião. E você é criatura. Você, para ser filho, precisa crer e aceitar Cristo. Senão você é apenas criatura de Deus. Mas por que você está cheio de... Eu falei, não estou orgulhoso, eu estou só falando para ti aquilo que é o bíblico. Então, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, dá favor, exalta aqueles que se humilham na sua presença. Isaías 57, bota na NVI agora, fica melhor a versão. Isaías 57, 15. Ó, pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito em um lugar alto e santo, mas habito também com quem? Com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito dos humildes e novo alento ao coração dos contritos. Então, ao mesmo tempo que Deus habita no seu sublime e alto trono, Ele também habita, não visita. A Bíblia diz que Ele habita. Habita é moradia. Você concorda comigo? Ele mora na vida daqueles que são humildes, que reconhecem a sua necessidade de Deus, a sua dependência do Senhor, que estão ali de relacionamento sincero, contrito, quebrantado diante de Deus. Quando Jesus ouve o clamor do centurião, para onde ele ia? Para a casa do centurião. Deixa eu te perguntar, Jesus tem habitado a tua casa?
Vou repetir a pergunta, não precisa responder alto não, responde para você mesmo. Jesus tem habitado a sua casa? Que bom. Porque Ele quer fazer morada naqueles que são humildes, naqueles que são simples, naqueles que reconhecem a sua dependência do próprio Deus. Diga para essa pessoa que está concentrada do teu ladinho aí, um silêncio. Deus habita com os humildes. Os irmãos de Davi tiraram ele para orgulhoso, presunçoso, mas ele era um cara simples, humilde, porque Deus habitava com ele. Era pecador, cheio de falha? Era, mas ele era humilde. 1 Samuel 17, 28, olha o que o irmão mais velho disse para ele, quando ele foi lá levar comida para eles, diante do confronto com Golias. Ninguém ia lá lutar com o cabeção do Golias, o primo da Andressa. Gigante. 1 Samuel 17, 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E quem deixaste aquelas poucas ovelhas lá no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha o papo do irmão dele para Davi, que estava preocupado com toda a cena que estava acontecendo entre os filisteus e o exército de Israel. O que tu tá aqui, seu moleque? Volta lá para cuidar daquelas ovelhas que não... Quis humilhá-lo, quis chamá-lo de sabichão. Tá vindo para cá para fazer encrenca, confusão. Aí o Davizinho com 17... O que eu fiz agora? O que eu falei agora? Não fiz nada. E aí, depois, Jessé dá uma janta gostosa para receber o profeta Samuel, e passa todos os irmãos de Davi, todos eles tinham pinta de ser, quem sabe, rei de Israel. Deus falou: não é nenhum desses. Vocês estão vendo o exterior, eu vejo o coração. E ele não está aqui. E aí Samuel perguntou: Jessé, tem algum outro filho teu que não está aí hoje na janta? Fala: tem o Davizinho, ele está lá cuidando das ovelhinhas lá. Ele falou: chama ele. Aí quando chamou o rapaz de 17 anos, cheirando a cocô de ovelha, ele falou: pode ungir, que esse aí vai ser o próximo rei de Israel. Porque Deus não vê o exterior, Deus vê o coração. E Deus habita com os humildes de coração. O Moisés foi considerado o mais humilde dentre os homens. Números 12, verso 3. Pode ser na NVI também, Frankzinho, essa. Números 12, 3. Ora, Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro que havia na terra. Mas sabe o que é impressionante? Sabe quem escreveu Números? Sabe quem escreveu Gênesis? Sabe quem escreveu Êxodo, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia? Sabe quem escreveu? Moisés. De repente você pode dizer assim: pô, mas ele se considerou mais humilde, pastor. Pois é. Será que ele foi soberbo por causa disso? Ele escreveu dele mesmo: o mais humilde dentre os homens. Será que ele foi presunçoso ou foi humilde, modesto? Passou pelo Espírito Santo. E se está na Bíblia é porque realmente ele foi um homem humilde. Tanto que às vezes a turma queria se rebelar, tanto que às vezes o pessoal queria
tomar o lugar dele, falou: olha, eu não estou aqui porque eu quis. Deus me constituiu líder sobre vocês. Vocês que estão achando ruim, vocês podem falar diretamente com Deus. Aí às vezes a terra abria, devorava os caras, vinha cobra, picava, matava, era uma loucuragem lá com a turma do deserto, porque eles eram homens de coração duro. E Moisés permaneceu na sua humildade. O próprio Jesus fala a respeito da humildade dele também, né? O famoso versículo de Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então a pergunta que eu te faço hoje é: você tem sido e sida humilde o suficiente para se achegar diante de Deus? Só ouço o teclado. Porque se a tua vida de oração ela está inexistente, uma luzinha de alerta igual o tanque de combustível quando está na reserva, acende a luzinha e diz: ó, se não abastecer o carro vai parar. E de repente você não faz nem por mal. Você não está buscando a Deus como prioridade, você não tem te relacionado com Deus em oração por N motivos. Você pode dar a justificativa que você quiser. Mas o que fica expressado nessa tua conduta e posicionamento é a tua soberba, é a tua arrogância, é a tua falta de busca, de sede, dependência de Deus. A oração ela precisa ser diária para quem nasceu de novo. Não tem como nós querer ter vida espiritual. Se fala tanto de espiritualidade, hoje em dia Floripa é cheio, né? Energias, vibrações, papagaiada. E tem gente que quer botar Jesus dentro desse saco junto com um monte de papagaiada. Jesus não é energia. Jesus é o Filho de Deus que veio como homem sobre essa terra. Foi pendurado numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Está assentado à destra de Deus. E ora por nós. Espera que você possa buscá-lo. Espera que você possa se aproximar dele, se relacionar com ele. Aí você vai ver que não vai precisar mais de maconha. Não vai mais precisar de pó branco, não vai precisar mais de dose de uísque, não vai precisar mais de remédio para dormir por causa de insônia, porque a paz que excede a todo entendimento vai guardar o teu coração e os teus pensamentos nele. E é de graça. É de graça. Só se eu for muito tanso ou tansa, burro ou burra, para não querer me relacionar com Deus. Ou muito arrogante para dizer: eu não preciso de ti. Eu vou resolver do meu jeito, eu sou bom o suficiente. A falta de humildade vai nos afastar da presença de Deus. E para encerrar, eu quero te dar 3 aspectos da humildade. Anote aí. Primeiro aspecto da humildade: nossa obediência a Deus. Lembra quando Jesus falou para a mulher samaritana: vai chegar a hora que Deus vai procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que vão adorar a Deus em espírito e em verdade. E se nós não buscar um pouquinho mais fundo, nós vamos ficar no raso. E no raso não tem graça, gente. É a mesma coisa que dizer para mim que surfa há 40 anos, fica aqui na espuminha, pastor Guto. Fica aqui com a rana, com a aguinha só no tornozelo, só molhando o pezinho aqui.
Não, eu quero ir lá fora, eu quero pegar da série, eu quero pegar a melhor. É lá que estão as melhores ondas. É no outside, é no fundo, na profundidade. E aí nós, na nossa superficialidade e vida rasa, achamos que adoração, adorador, é cantar música lenta na igreja. Aleluia, aleluia. Isso é adoração, pastor Guto. Não, querido, isso não é adoração. A primeira vez que a Bíblia menciona a palavra adoração, isso é importante para a gente entender o contexto das palavras. Você quer saber qual é o sentido da palavra, você tem que ver a primeira vez que ela é mencionada na Bíblia. E a primeira vez que ela é mencionada na Bíblia está lá em Gênesis 22, quando Deus pede para Abraão sacrificar o seu filho Isaque. E aí Abraão diz assim: vocês fiquem aqui, que eu e o meu filho iremos lá no alto do monte adorar ao Senhor e depois nós voltaremos. Ele foi cantar música lenta lá em cima? O que ele foi fazer lá em cima? Ele foi matar o próprio filho. Jean já pegou. Ele foi obedecer. E Deus está procurando aqueles que nos dias de hoje estão dispostos a obedecer às palavras de Jesus. Isso é ser adorador. Isso é ter humildade, porque o primeiro aspecto de humildade é a nossa obediência a Deus. Filipenses capítulo 2, verso 8 e 9. Olha o que Paulo diz a respeito do próprio Jesus. Filipenses, capítulo 2, versículos 8 e 9. Pode ser na revista e atualizado. Assim mesmo, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome. Então, o primeiro aspecto da humildade está ligado à obediência. Hoje, para você pedir uma coisa para os teus filhos fazer, você tem que falar 3 vezes e ainda... Vou contar até 3, tem uns que são mais bonzinhos, vou contar até 10 para ti. Tem que botar terror para ver se eles obedecem, porque senão... Porque há um espírito de desobediência sobre o mundo, gente. Há um espírito de rebelião sobre o mundo. Onde as pessoas não querem mais ser obedientes, não querem mais ser sujeitas. Já está na rede. Segundo aspecto da humildade. Anote aí. Nossa completa e absoluta dependência de Deus. É fácil depender de Deus, gente? Dói. Teve uma vez que Deus levantou um profeta, que deu de dedo na minha cara e disse: faz aprender agora a depender de mim. Vou botar o teu nome no bolso, todo mundo vai se esquecer de ti, tu vais aprender a depender de mim. Foi doído, mas aprendi na marra a depender de Deus. É a melhor coisa que tem a gente depender de Deus. Se tu acha que a tua dependência está na tua conta bancária, está na herança, está no teu sobrenome, está no teu carro importado, está nos teus bitcoins, você está muito enganado. Você precisa aprender a reconhecer que você depende completamente de Deus. Vai no hospital, numa UTI da vida, você vai ver quanto aquelas pessoas estão clamando para Deus tirá-las de lá. Não é o remédio, não é o médico, não é... É Deus que vai dizer: chega, vem para cá. Vai receber alta. Ou também já vai vir para a glória também, né? Às vezes é melhor descansar e ir para a eternidade. Quem está me entendendo?
Mateus 6, 26 e 27. Mateus 6, 26 e 27. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso, preocupado, aflito que esteja, pode acrescentar um côvado? O côvado é uma medida mais ou menos de um passo, meio metro, vamos botar lá. Meio metro ao curso da sua vida. Jesus diz assim, ó, não cai um fio do nosso cabelo, se não tiver permissão de Deus. Aí você acha que não precisa de Deus, que você dá jeito sozinho, que vai andar com as suas próprias pernas. Eu quero te incentivar a aprender a depender de Deus. Por isso que se você amanhã de manhã acordar, não acorde reclamando. Segunda-feira, já acorda com fel na boca. Precisa acordar tão animado igual o pastor Guto, né? Bom dia, com muita alegria nos nossos corações. Precisa acordar com essa animação toda, mas pelo menos acorde sendo grato. Se eu acordar a pastora às 6 horas da manhã, ela vai brigar comigo. Então já deixa a fera adormecida e depois eu vou acordar igual a Cinderela, com um beijinho, depois das 8h30. História, quando eu chego da oração, ela já está com o café pronto. Ovo mexidinho, mamãozinho. Isso aí ela não ensina as mulheres, vou vir ensinar as mulheres aí. Quando é que tem a próxima escola de sabedoria, quem vai pregar sou eu. As mulheres já se apavoraram, ó, já, essa aqui já regalou o olho desse tamanho. Diga comigo, Senhor, me ensina a depender somente de Ti. Amém? E por último, em terceiro lugar, terceiro aspecto da humildade. É a nossa visão de nós mesmos. Como você se enxerga. Se você é humilde, você vai dar exatamente quem você é. Você não vai querer ser mais do que você é. Nem para os outros, nem muito menos para Deus, né? E geralmente a gente, dentro das igrejas, vê uma competição para ver quem é mais espiritual, para ver quem tem mais fé, quem tem mais unção. Ó, mano. Ontem eu estava vendo The Chosen, estava a mãe do Tiago e do João, né? Ah, vocês falam para Jesus que um quer ficar do lado direito, outro do lado esquerdo, no reino dele e tal. Aí Jesus, quando viu a pergunta dele, ficou doido, indignado, falou, vocês não entenderam é nada. Vocês não entenderam foi nada. Então nós temos que ter a humildade para nós sermos sinceros com a nossa própria visão. Como é que você se enxerga? Como é que você se vê? Filipenses 2, 3 ao 5. Pode ser na NVI agora, Fran. Diz assim. Filipenses 2, 3 ao 5. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos, cuidando cada um não somente dos próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja o modo de pensar de vocês o mesmo de Jesus Cristo. Primeira Coríntios 15, 9 e 10. Olha o que Paulo diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo. Lembra o que o centurião disse para os discípulos? Eu não sou digno que o Senhor Jesus entre na minha casa. Pois persegui a igreja de Deus,
E é verdade, ele era um assassino, ele gostava de matar os crentes, de aprisionar, de espancar. O negócio dele era caça aos crentes. O bicho era terrível. Botava um canudinho, ainda chupava o sangue ainda de canudinho dos cristãos. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Isso aqui é soberba dele ou é humildade dele? Humildade, porque realmente ele trabalhou. Você vê, Pedro falou 3 cartas, João mais algumas, o resto todo, praticamente a metade do Novo Testamento foi escrita pelo apóstolo Paulo. Ele falou, olha, eu orei mais em línguas que todo mundo, eu viajei, eu abri mais igrejas que todo mundo, não porque eu sou bom, mas foi a graça de Deus em mim. Trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então tu não vê em nenhum momento Paulo se achando mais do que os outros apóstolos. Pelo contrário, ele se considerava o menor dos apóstolos. O senhor não precisa nem me chamar de apóstolo. Aí hoje em dia o pessoal está nessa discussão, não existe mais apóstolo, não, mas tem apóstolo, não sei o que, e unge daqui, desunge de lá, e o gindão daqui, o gindão de lá. Fica preocupado com o cargo. Que eu e você possamos viver a vocação de Deus para a nossa vida. Nem todo mundo vai ser pastor. De repente Deus quer te levantar como um grande empresário, um mantenedor da nossa casa lá para cuidar de criança. De repente Deus vai te levantar como um professor de música, vai ensinar as crianças a tocar algum instrumento, cantar e adorar a Jesus. Agora, eu preciso saber qual é o meu propósito, preciso ter humildade para perguntar a Deus, qual é a minha vocação, por qual motivo eu nasci. Não foi um acidente, não foi por acaso, não caí aqui de paraquedas na Ohana. Deus tem alguma coisa comigo aqui com essa turma aí. Eu quero viver o que Deus tem comigo aí nessa tal de Ohana. Que a gente possa ter essa humildade para buscar, se aproximar diante de Deus, porque Ele vai dizer para mim e para você o que Ele falou para o centurião. Vai para a tua casa e seja feito conforme a tua fé. Amém? E antes da gente orar, o pessoal do louvor já pode vir, eu quero ler Hebreus 4,16. Hebreus, capítulo 4, verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Já falamos aqui, o que é misericórdia? É Deus não nos dar aquilo que nós merecemos. E graça é exatamente o contrário, é Deus nos dar aquilo que nós não merecemos. Isso não é algo para você entender no teu intelecto. Quando você tem a revelação do que é a graça de Cristo no teu espírito, você vai entender o que eu estou falando. Então hoje, nessa manhã, nós vamos nos achegar, nós vamos nos aproximar, nós vamos fazer igual o centurião. Senhor, preciso de Ti. Senhor, vai na minha casa, vai no meu casamento, vai na vida dos meus filhos. Senhor, eu preciso da Tua ajuda, eu dependo de Ti. Se eu estou vivo é por causa da Tua graça. Se eu não tenho sido destruído nesse mundo cruel e violento é porque a Tua misericórdia tem se renovado sobre a minha vida.